Ângelo Butti, do arquiteto convidado, e do Paulo Henrique Paranhos, arquiteto de Brasília. Mas antes eu queria saudar primeiro o presidente do IAB Nacional, Nivaldo Andrade, o secretário de Gestão do Território, Tiago Andrade, o Ivan Valença, que sempre apoia a arquitetura, promovendo esses eventos, o presidente do IABDF, Célio Melles, e as pessoas, todos os alunos, os arquitetos que vieram prestigiar essa iniciativa. Bom, é um colóquio, não é? Nós escolhemos 2 arquitetos que têm uma vinculação com a tradição muito específica e que os aproxima. O Paulo, com a tradição que dá origem à Brasília, mais especificamente, um vínculo mais direto com a atuação dos arquitetos da nossa modernidade em Brasília, e o Ângelo, trazendo a posição atual, não é, da contribuição paulista, assim, à cultura brasileira, e agora também sendo um dos nomes, talvez eu acho, mais expressivo da arquitetura brasileira internacionalmente, com uma atuação didática nos Estados Unidos, no MIT, e com um reconhecimento internacional, e que torna muito honrosa a presença dele aqui, o fato de ter se disponibilizado a essa interlocução. Mas antes eu queria chamar o nosso secretário Tiago, que tem uma informação sobre o concurso. Não é isso, Tiago? Vou levar isso para você. Bom, pessoal, peço desculpas, estou pegando uma carona aqui. No evento não é, obviamente, nem do governo de Brasília, nem da CEGET, mas pedi, porque justamente estão aqui boa parte do corpo de jurados do concurso da Orla, do Master Plan da Orla, vieram julgar, né, e o resultado acontece agora, no dia 21 de abril, no aniversário da cidade, não por acaso, às 9h30, no Palácio do Buriti, no Salão Branco, no térreo do Buriti. Então, todos convidados, é um evento formal e, obviamente, comemorativo, e ali será anunciado o resultado do concurso, que ninguém sabe, porque eles julgam de forma anônima, os coordenadores também recebem os projetos de forma anônima, e ali será revelado o vencedor e o hall de 5 premiados. Obrigado. Bom, o primeiro a apresentar, nós estruturamos o evento assim, os 2 apresentam uma amostra do que eles estão fazendo e que eles acham que podem ajudar a trazer temas. Assim. Aí eu vou fazer um breve comentário sobre as aproximações e os temas ensejados, e daí nós passamos para vocês iniciarem. Então, o primeiro que vai fazer a apresentação é o Paulo, e que ele pode vir fazer a apresentação. É que eu estou tentando aqui isso. É um prazer imenso estar aqui. Quero agradecer muito ao Ivan, Carol, todos que muito pacientemente estão nos recebendo. Agradecer o Ângelo, que é um grande amigo, que está nos dando essa oportunidade. Na verdade, a nossa intenção não é mostrar projetos, não enfim, restringir a conversa em torno de uma ou outra obra, mas pura e simplesmente provocar, suscitar uma discussão em torno de questões da arquitetura que a gente acha que está sendo necessário, importante e que nos dá muito prazer em fazer, que é discutir as questões conceituais da arquitetura. Quero agradecer a presença aqui do meu amigo Tiago, nosso secretário da Gestão do Território, Nivaldo Andrade, presidente do IAB Nacional, isso é uma honra muito grande, presidente do IABDF. Eu estou me achando uma autoridade, porque desse jeito, né? Sérgio Parado, um grande amigo, Igor. Luiz Márcio é um dos grandes incentivadores também desse evento. Lá no CEUB, essa turma toda tem nos apoiado muito. Enfim, os professores que estão aqui, todos os amigos.
os amigos que estão conosco nesse julgamento lá do concurso da Orla, que, aliás, é uma tarefa, é um desafio, é mais um desafio que uma tarefa a cumprir. E nós entendemos que, sem fazer propaganda do governo, mas já fazendo, nós acreditamos que esse concurso é o concurso dos concursos dessa cidade. No Rio, nosso ex-presidente do IAB Nacional, Sérgio Magalhães, uma pessoa que a gente respeita muito, disse que depois do concurso de Brasília, esse é um dos concursos mais importantes que nós temos. Evidentemente que, apesar da proporcionalmente ser uma outra história, uma outra circunstância, mas pelo momento da cidade, por toda a sua história, etc., é um concurso de muitíssima importância. É um passo, assim, para nós da arquitetura e do urbanismo, um passo muito importante, muito sério, que nós estamos tentando acertar. Não sei, vamos ver se o Ângelo Nivaldo consegue escolher um bom projeto. E eu assino embaixo. Bom, sobre a nossa conversa de hoje, então, quero agradecer também às pessoas, algumas pessoas que estão aqui, que têm me ajudado muito nesse percurso. Alguns dentro do escritório, outros fora do escritório, dando muito apoio e, enfim, entendendo que essa história da arquitetura não é uma coisa muito simples, tão fácil, mas é uma coisa muito prazerosa. Pessoas que eu não vejo há muito tempo, que estão aqui na plateia. Gabriel Daia, um grande parceiro, fizemos um concurso agora recentemente juntos e tem me dado muita força também. Mas, enfim, eu vou apresentar rapidamente alguns projetos, depois o Ângelo vai apresentar os projetos dele, que são projetos mais significativos, inclusive, e também talvez de mais interesse, porque traz, né, algumas conversas de outras áreas, de outras cidades, de outros países. Portanto, a gente está aqui mais para recebê-lo. E, como eu já disse, para aproveitar a oportunidade da presença dele aqui, a gente conversar um pouco sobre questões que nós achamos interessantes. Então, a gente faz assim, eu vou falar, depois o Ângelo fala, e aí depois a maioria das perguntas nós vamos direcionar ao Ângelo. E aí eu fico tranquilo, porque o assunto, né, em certas horas, fica meio complicado, a gente se sente meio apertado. Ele está dizendo que ele pergunta para mim o que responder. Bom, enfim. O que eu tenho achado interessante parar para conversar? É que eu entendo que a arquitetura, ela, como sempre, está num ponto central das discussões da cultura e etc., mas também dos desafios que a nossa sociedade tem enfrentado no que diz respeito ao urbanismo e a arquitetura propriamente dita. Já visto que a arquitetura e o urbanismo trata-se da mesma coisa. Nós estamos definindo a gestão do espaço. Aí vai depender das escalas. Esse concurso, por exemplo, a gente estava discutindo exatamente isso. É um concurso da Orla, que entra paisagismo, entra arquitetura, entra urbanismo, mas, enfim, nós estamos tratando da paisagem. E eu estou participando com muito prazer, porque isso é o que tem me interessado atualmente, a questão da paisagem. Isso também, de certa forma, me deixa numa situação confortável, porque, ao ver a arquitetura, a paisagem, o urbanismo e todas essas questões a partir de uma mesma perspectiva, a gente encara um problema que nos diz respeito, que é o problema da cidade. E, como nós conseguimos, através da arquitetura e do urbanismo, algumas ferramentas, algumas estratégias para resolver problemas que muitas vezes parecem-nos paradoxais, mas que, através dessa arte de fazer e de pensar o espaço, de gestar o espaço, a gente consegue algumas saídas que ajudam na solução e na resolução desses problemas. Temos o exemplo de Brasília, que é uma cidade que poderia ser um problemaço, que, afinal de contas, você projetar, pensar uma cidade é uma coisa muitíssimo complexa, e que, de repente, surge um Lúcio Costa, um grande mestre, que deixa esse legado para nós, esse ensinamento que é o projeto, o plano piloto, enfim, o projeto dessa cidade. Falando desse mestre, evidentemente, o que nós estamos fazendo ontem e hoje é, de certa forma, falando dos mestres. Nós estamos falando dos mestres, porque nós estamos falando dessa tradição que a gente segue e estamos falando das perspectivas do futuro. Eu vim ainda agora conversando com o Ângelo, como nos aflige, tem afligido muitas pessoas,
vai chegando o momento da formatura e etc. Estou vendo aqui tem muitos estudantes, e a gente vai ficando meio angustiado, porque os problemas estão aí, nós temos que resolvê-los, e muitas vezes a gente não sabe se a gente está tão capacitado assim para resolver esses problemas, para enfrentar esses problemas. E eu acho que, se a gente conversar bastante, se a gente exercitar, e se a gente se aprofundar nessas questões, eu acho que a gente pode dar respostas mais interessantes. O Tiago, mesmo à frente da secretaria, certamente ele tem ficado cara a cara com problemas que são problemas complexos, muito complexos. Numa sociedade como a nossa, muito complexa, e que, nos últimos tempos, nós temos encarado de frente, inclusive com os problemas políticos todos, e etc., etc. Sempre foi complexo, só que agora a gente está conhecendo um pouco mais, né? Então, eu acredito, de fato, que esse exercício intelectual do fazer arquitetura, quando feita com compromisso, com muita ética, ela vai nos dando um pouco de cancha para a gente encarar essas circunstâncias que muitas vezes parecem contraditórias, adversas. Haja visto, por exemplo, as questões dos espaços públicos e privados, discutindo a orla, por exemplo, as pessoas se debatendo, é um espaço público, mas como é que esse espaço vai ser ocupado, como é que esse espaço vai ser preservado, é público, não é público, enfim, essas circunstâncias todas que sempre nos provocam a, de certa forma, tratá-las da forma, vamos dizer assim, da maneira mais interessante. Eu vou passar algumas imagens, vou mostrar 3 projetos, como eu já disse, como provocações para a gente depois fazer uma conversa que pode ser bastante interessante. Essa foto na Praça dos Três Poderes não é nenhuma foto tão especial, mas ela mostra uma circunstância que me parece assim, exemplar. Ela responde à diferença entre arquitetura e urbanismo. Ou seja, ela demonstra e revela que nessa cidade, arquitetura e urbanismo tem uma harmonia, um casamento, uma relação intrínseca inacreditável. Eu acho que essa circunstância de fazer o projeto dessa cidade e trazer essa arquitetura criou certas respostas e, de certa forma, demonstra a possibilidade da gente tratar essas questões e, por que não, resolver problemas que eu diria que são problemas da paisagem, que são problemas do território. Portanto, nós não estamos falando de uma edificação e não estamos falando de uma praça ou de uma outra edificação, mas nós estamos falando de toda uma paisagem e de uma circunstância que é essa a questão que tem me interessado bastante. É a partir dessas circunstâncias que eu tenho pensado os projetos. Essa é uma outra imagem que me interessa, porque mostra o homem, a escala humana, esses acessos, esses tratamentos, enfim, essas relações de níveis e desníveis de uma topografia delicadamente tratada, onde se instala o poder, e nesses gestos da arquitetura, do urbanismo, enfim, do tratamento da paisagem e dos desníveis, a gente consegue enxergar um simbolismo e uma representatividade, uma expressão da arquitetura que sai do ordinário, enfim, que consegue criar o extraordinário. Propositadamente, como somos todos de Brasília, essas imagens elas são imagens de alguns detalhes da cidade que muitas vezes a gente não presta tanta atenção. Mas são esses detalhes necessários e importantes da gente entender, da gente analisar, da gente aprender com eles, para depois a gente não precisar ficar fazendo esses bolos de noiva que acontecem pela cidade, ou desses prédios especulativos, onde as pessoas ficam apelando para formas esdrúxulas para poder dizer que estão fazendo uma arquitetura interessante. Então, acho que nós temos em Brasília algumas lições que podem ser aprendidas e que são interessantes. Essa imagem, evidentemente, que todo mundo já viu uma imagem desse tipo, todo mundo já
enfim, já contemplou essa paisagem, mas é sempre interessante a gente repensar um pouco. São essas escalas e essas relações, são essas dimensões da arquitetura enquanto obra de arte que me parece realmente ser interessante. Os 3 projetos que eu trouxe são projetos muito simples, são alguns projetos mais recentes. Esse é um projeto da Chancelaria do Brasil, que nós fizemos para a Índia. Sempre apanho disso. Quer passar ali, Emília? Quer passar ali? Eu vou precisar disso aqui. Não, pode voltar. Volta. Então, é uma edificação muito simples, é uma chancelaria. É um edifício de 3 pavimentos. Então, no térreo, a gente instalou um auditório, a parte consular. As questões da segurança e dos acessos na Índia devem ser muito controladas. Então, o público externo só acessa a essa parte da edificação. E tem uma série de características lá, porque as pessoas, muita gente humilde que vai atrás desse serviço. Na Índia, essa situação é muito delicada, então não pode deixar o cara de forma nenhuma entrar nessas áreas aqui, porque é delicado, porque ele entra e depois não sai, e aí é difícil, cria um problema diplomático, então tinha muito controle. Mas, por outro lado, esse acesso principal tinha que ter, evidentemente, como uma chancelaria ou embaixada, tinha que ter uma dimensão representativa mais significativa. E nos pavimentos superiores, gabinete do... Pode passar. Gabinete do embaixador, enfim, todos os gabinetes que cria esse átrio, esse espaço interno aqui, implantado nesse desnível, e que, na verdade, eu trouxe mais o projeto para mostrar a questão da inserção do edifício nesse piso e nessas circunstâncias, onde, com esse desnível do piso, a gente cria um espaço mais representativo na frente da embaixada, um espaço de acolhimento dentro da embaixada e um atendimento ao público do dia a dia por esse outro acesso. Pode passar. Então, fica numa área verde, enfim, num bairro onde está destinado a alguns edifícios diplomáticos, e aqui só é a chancelaria. As outras atividades, a residência do embaixador e etc., continuam no outro terreno. Esse é um terreno novo que o Brasil comprou e vai instalar essa edificação nesse bairro. Esse é o hall interno da embaixada. Enfim, tem um pé direito mais alto. E aqui é uma praça que certamente vai ser ocupada. Enfim, ainda estamos concebendo. Pode passar. Uma visão externa desse espaço interno, mas no sentido de mostrar, então, essas escalas diversas que acontecem, do acesso, desse espaço interno e dos demais acessos. Pode passar. Então, é uma edificação que fica solta sobre esse desnível do piso, essa brincadeira com a topografia. E nessa brincadeira, então, todas essas atividades do térreo ficam submersas nessa movimentação do piso, cria uma linguagem mais limpa e mais tranquila e mais discreta, mais reservada para as atividades que acontecem aqui dentro. As outras atividades acontecem aqui, são as atividades de escritório, e aqui em cima o gabinete do embaixador e do ministro. Pode passar. Pode passar. Essa outra edificação é o centro, é o CNA. Pode passar. Esse edifício tinha um grande desafio, porque eles exigiram uma ocupação de muita densidade. E foi por isso que eu trouxe, tanto a embaixada, quanto esse prédio, quanto outra proposta. São edificações que a gente não podia fazer pilotis, e isso me incomodava muito, e por isso eu me senti um tanto desafiado, porque me desagrada essa história de você fazer o embasamento do edifício colando no piso sem ter um diálogo, vamos dizer assim, mais engraçado com a cidade, né? Sem ter uma relação de mais interesse, enfim. Numa cidade que o pilotis
passa a ser para nós uma coisa indispensável. Então, é uma proposta para um edifício perto do aeroporto, da Agência Nacional da Aviação Civil, e eles exigiam que a gente fizesse essa ocupação. Então, o que nós fizemos também foi a garagem semi-enterrada, o acesso pelo térreo. Pode passar. Nesse acesso, nós temos no mezanino o café, um pé direito duplo aqui nesse hall, as torres aqui e os escritórios que já começam no primeiro nível. Pode passar. Então, é isso que eu estava falando para vocês. Quer dizer, a garagem fica aqui semi-enterrada, nesse piso tem um acesso, o café nesse pilotis, nessa área que circunda, um pé direito duplo aqui, e as atividades, e evidentemente que lá em cima a presidência. Pode passar. Portanto, fica o estacionamento, enfim, essa área toda aqui, essa parte do térreo dessas atividades e desse acesso ficam resguardados. E, dessa forma, a gente brincou um pouquinho com a escala do prédio, porque senão ele teria o estudo que eles tinham feito antes era uma edificação imensa, muito grande, muito pesada, enfim, uma coisa muito desagradável em termos da escala da edificação. Lá em cima, então, nós temos a presidência. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Essa é a área do térreo. Pode passar. Esse é o hall da presidência. Volta uma. Volta uma. Essa, a Emília, quem tiver interesse na próxima vez em me apoiar aqui, a Emília vai ser despedida. Essa é a imagem que eu mais gosto. E ela passou essa imagem, que é o hall central que a gente fez e tal. Enfim, pode passar. Pode passar. Passa. Bom, esse é um concurso que eu participamos lá em Belo Horizonte. Pode passar. A circunstância dele é uma situação muito, muito ruim, porque na Avenida Afonso Pena, na hora que você chega naquela rodoviária que tem em Belo Horizonte, eles quiseram implantar em frente à rodoviária, num pequeno perímetro, ali, num lugar ali horrível, todo o centro administrativo da cidade. Então, era um projeto, uma loucura, que eu não sei se vai ser algum dia executado. E a gente topou o desafio de fazer enfim, participar do concurso. Pode passar. Então, como vocês estão vendo aqui, alô? Essa é Afonso Pena. Então, Afonso Pena termina numa rodoviária que tem aqui. Essa rodoviária tem que ser preservada, ela foi totalmente preservada. A gente plantou aqui uma grande torre e fizemos um embasamento que conseguisse passar essas vias, um anel aqui do trem, do metrô, enfim, é uma complexidade urbana aqui muito grande. Então, a gente estabeleceu uma grande bandeja aqui, uma plataforma que conseguia, de certa forma, interligar essa parte da cidade, que é uma área muito bem cuidada, muito bem tratada, dessa parte que já é uma área totalmente periférica, tratada praticamente com a característica de favela. E, por incrível que pareça, isso é no centro da cidade. Então, para a gente resolver esse problema de interligar essa área, que hoje, devido a todos esse tratamento urbano inadequado aqui, ela está completamente separada dessa área de maior interesse, embora seja uma área também muito degradada, mas entendemos que, se a gente fizesse uma intervenção mais forte como essa, possivelmente a gente daria uma outra qualidade para esse lugar e conseguiria, enfim, instalar todo o centro administrativo. Pode passar. Então, como vocês estão percebendo, a gente criou uma plataforma que interliga essas duas áreas. Pode passar. Então, aqui está Afonso Pena, o ponto central da cidade, a rodoviária na plataforma, essa plataforma que interliga e que liga esse bairro aqui, que hoje é considerado um bairro periférico, descaracterizando, portanto, essa barreira urbana que existe aqui na cidade. Pode passar. Uma vista aqui da Afonso Pena, a torre. Evidentemente que essa torre tem um efeito simbólico muito grande, mas, afinal de contas, é o centro administrativo, sede política do município. Pode passar. Então, aqui a plataforma rodoviária preservada, a grande praça e a torre.
da administração de Belo Horizonte. Pode passar. Piloti. Pode passar. Pode passar. E é isso aí. Muito obrigado. Agora, o Ângelo inicia. Tu tens um e-mail. Boa noite. Queria aqui começar agradecendo a presença de todos, dizer que eu nunca tive tantos dias em Brasília e estou achando cada vez melhor a cidade. Ontem já agradeci aqui ao Tiago, você não estava lá, mas agradeço novamente, porque estou aqui graças ao seu convite, para fazer parte aí desse júri com os colegas aqui. Então, agradecer às autoridades todas presentes. E para mim é uma ocasião muito especial, tá? Para conversar um pouco aqui com vocês. Eu trouxe 2 projetos para dar motivo para a conversa, e um deles é um projeto que a Emília me pediu para mostrar, que é esse aqui. Não sei se possível apagar a luz aqui na frente. Não dá? Eu fico... É que o reflexo aqui vai ofuscar. Não, esse primeiro, eu preciso fazer uma explicação, né? Eu sempre quero publicar um livro que são os concursos que a gente perdeu, que são muitos. O livro que chama Achados e Perdidos. E esse é um concurso que foi muito legal para a gente participar, um concurso por convite. Então, sempre uma coisa que é um gosto fazer parte, e que foi ganho por um escritório excelente de São Paulo, com um projeto ótimo, que é o Vinícius Andrade, o Marcelo Moretim, meus colegas, que é para o Instituto Moreira Salles, lá na Avenida Paulista, em São Paulo. E que foi inaugurado recentemente, vocês já devem ter visto. Então, é um instituto importante para a cidade, uma coleção incrível e um projeto da maior qualidade feito lá por eles. Então, isso aqui trago para colocar para conversa, né, e com essa tranquilidade, que somos nós que conversamos sobre as coisas que fazemos, sem que elas se coloquem diante das outras para qualquer tipo de comparação de qualidade. São
visões distintas. E lembrando que os concursos, para nós, é uma coisa que equivale aos congressos, é o modo como os arquitetos conversam, trocam experiências e as coisas amadurecem, de certo modo. E talvez não dê para ver aí, mas aqui há uma escala humana da altura do meu dedo aqui. E eu gosto dessas pranchas que você desenha e depois olha, parece que acabou a tinta da caneta, porque tem muito pouca coisa. E ontem, interessante, porque uma das conversas é sobre o valor do corte, né, que a gente estava. E então, às vezes, isso lá na escola onde eu estudei, a FAUSP, é uma espécie de dogma. Você, antes de entrar na escola, você já escuta que a arquitetura é corte. E, às vezes, eu gosto de, só para você não ficar preso, falar, não, mas a planta e tal. Então, o corte, a planta, talvez, mas elevação, nem pensar. É uma coisa assim. E esse projeto, eu gosto muito de mostrar a elevação, não só porque é toda branca, assim, sem tinta, mas porque eu posso explicar o projeto inteiro pela elevação. Que é o seguinte, aqui a Avenida Paulista, no corte não está inteiramente desenhada, é um terreno que nós vamos ver na planta, extremamente, digamos, pequeno para este programa. Acho que tem 20 metros de largura, 50 de profundidade, aproximadamente. E a gente fez aqui uma linha de apoio, na verdade, 2 apoios, e 2 apoios aqui. O programa desse prédio é um museu de fotografia, o que quer dizer que a luz natural, coisas escritas no edital, a luz natural ela é problemática, melhor que não tenha, em 90 e tantos por cento. Eventualmente não é um problema, mas a luz natural, se tiver, ela precisa ter possibilidade de vedar completamente, há um conflito entre a luz natural e o suporte da fotografia. Mas os pisos de exposição que fazem o Museu de Fotografia está aqui. É isto. Mas o programa não era apenas as salas de exposição deste museu. Havia aqui um núcleo didático que nós penduramos aqui. É uma biblioteca, algumas salas de aula, que é um núcleo que oferece aulas, cursos e tal. Depois, além disso, há um núcleo administrativo que está aqui. E aqui é uma coisa que parece uma linha, mas é uma fresta que tem 30 centímetros de altura, que separa, como uma janela na linha da vista de quem está sentado no café, que é um terraço nesse nível intermediário. E uma mesma fresta separa, porque pendura esse volume aqui, que é o núcleo didático. Então, você olha a elevação do edifício e percebe os protagonistas do programa. Na verdade, são 4. Existe um auditório como coisa principal que estaria no andar de baixo. Então, se eu mostro o corte, né, onde que a gente gosta, e aparece a complexidade do edifício, mas você vê que na elevação, na verdade, você entende o programa com muito mais clareza do que aqui. E aqui aparecem coisas, por exemplo, que as salas de exposição, embora aqui dentro, elas têm luz, recebem luz de cima,
para cá tem uma iluminação. O núcleo didático, ele é cego na lateral, mas ele é todo iluminado para cá. E que as linhas de apoio, elas resolvem toda a circulação vertical do edifício, depois eu quero mostrar para vocês em planta. E o acesso se faz mergulhando aqui, porque havia a necessidade de um pé direito de 4,5 metros, mínimo aqui, para manobras de pequenos caminhões. Isso faria com que a distância vertical seja muito maior se você faz a entrada por cima do que se fizer por baixo. E o auditório que está aqui, que é uma coisa não é um auditório de plateia fixa, você pode fazer arranjos diferentes, e lá para baixo, com acesso de elevador, sem rampa, sem nada, os estacionamentos. A área de estacionamento não era muito, e aqui é a cidade, a Avenida Paulista rebaixada, o metrô passando lá embaixo, e para dizer onde o edifício está inserido. O ponto vermelhinho ali mostra a localização. É muito perto aqui da Avenida da Consolação, e este é o lugar, é um lote super pequeno ali no final da Avenida Paulista. A elevação, também mostrada aqui de modo esquemático, ela corresponde à circulação vertical, portanto, ela não se abre para a rua. Quando você vê a planta da entrada pela Paulista, isso aqui marca muito na fachada, que é um acesso livre, uma abertura sempre oferecida. E a escada que mergulha está aqui. Isso aqui faz uma praça, porque havia uma exigência legal de que tivesse área de manobras para caminhão de carga e descarga. E a largura do terreno corresponde precisamente ao círculo necessário à área de manobra, que tem 20 metros de diâmetro e se insere aqui. Então, os automóveis vêm para cá, podem parar a descida para a garagem por aqui, elevador de carga ali atrás. E o modo de acessar, eu acho que também revela os programas que estão aí dentro, porque você, da rua, mergulha nesta praça, na verdade, ela tem luz, porque isso aqui não encosta na divisa, e essas frestas iluminam aqui embaixo, e tem luz uma espécie de jardim rebaixado aqui. E você tem o acolhimento de cá, é a área que te recebe no museu, o café, uma loja, que é essa seção circular, que é a lojinha, a famosa lojinha do museu, e você se identifica, digo, espacialmente, nas funções que o prédio oferece, porque são diferentes. Embora seja um edifício só, o museu está aberto final de semana, a administração está fechada final de semana, o curso tem horários de funcionamento próprios, e cada uma dessas coisas tem uma identidade própria no edifício. E quando você chega, então, se você vai para a administração, você tem uma portaria aqui, um controle lá. Se você vai para o núcleo didático, são esses elevadores. E se você vai visitar a exposição, você vem para cá. Então, cada um dos quadrantes, ou 3 dos 4 quadrantes, está identificado por cada uma das atividades. Então, eu passo aqui rapidamente, aquele monitorzinho lá, que é o corte embaixo, vai mostrando que planta a gente está, e vou mostrar umas imagens para tentar ser breve. Outra vez, essa é a maquete física, e você vê que o único acesso, na verdade, ele não encosta na divisa, é aqui. E me desculpe, eu quero mostrar uma coisa aqui que é a seguinte.
porque talvez ilustre um pouco. Essa seria a planta do café, mas se eu vou aqui na planta do andar expositivo, em que tem isso, que é um piso de vidro com a iluminação zenital, isso aqui também que é vidro, então abre para baixo, abre para cima, a mesma coisa ali, mas isso é um andar expositivo, se repete 3 vezes. E nós passamos quase que todo o tempo que tínhamos para desenvolver o projeto colocando elevadores e escadas num prisma lateral, corrido aqui. Mas aí você se depara com um problema. Esse recuo que existe aqui, 3,40 m, 3,40 m, é o mínimo recuo que era suficiente aí no prédio. Mas, se você, de 20 metros, tira 3,40, 3,40, sobram 3 metros. E se eu coloco aqui uma linha, 13 metros, se eu coloco aqui uma linha de circulação, esses 13 metros viram 10 metros. Então, você fica com um espaço expositivo que muda muito a proporção. Porque ele, ao invés de ter 13 de largura, pelo mesmo comprimento, que você não escapa, aliás, o comprimento piora, você fica com um prédio que não permite quase exposições nos 2 sentidos. E foi um pouco por isso que a gente tomou essa decisão, extremamente, nesse momento você perde o concurso, extremamente arriscada de... Não, mas sabia, é que vale a pena, às vezes, perder o concurso, não é um problema. O que a gente fez foi o seguinte, tira aquele núcleo que torna o que já é estreito ainda mais e passa ele para cá e para lá. Porque a fachada não é uma questão, até achava que era interessante que você tem uma avenida hoje praticamente dominada por edifícios de escritórios e você poder fazer uma fachada que não esteja nem como modulada pela figura arquitetônica da janelinha e nem mesmo assim ordinária, com uma janela onde ela não precisa existir, você usar isso como uma possibilidade de imprimir identidade para um edifício muito especial. Então, você olha assim, ele parece muito fechado, mas quando você olha de lado, é tudo muito sutil. Você vê que ele se abre, então isso aí tem vistas para fora, para paisagem mesmo, tem vista para o Jaraguá, porque é tudo muito medido desse modo. As paredes aqui em cima, isso não porque é a viga, mas aqui que elas se apoiam, faz uma leve deflexão, abre janela para cá, janela para lá. Então, são movimentos assim que você, embora seja do tamanho do edifício, mas você faz aberturas de 30 centímetros, um ângulo mínimo que abre uma janela de 1 metro, e a coisa se modifica muito. Então, quando você olha da Paulista, o núcleo didático, que é o núcleo que poderia ser muito mais exposto, ele é, na verdade, completamente aberto. Então, nós temos isso, né? A inserção do modelo. Você vê que o núcleo didático lá atrás acende, a coisa aparece. E fizemos isso. Como isso, eu acho bonito o fato de estar na frente desse vazio na Paulista e o jeito que... Então, o prédio se mostra de um jeito. Essa foto é a mão do Miles Davis, tocando, não tocando trompete, mas é a mão do cara aqui. E às vezes, não, eu estou explicando, porque às vezes você mostra, e eu acho que até dá um susto, porque parece um gesto, mas é é um gesto, na verdade, maravilhoso. É a mão do Miles Davis, mas é uma foto incrível. E aí você vai se entusiasmando, porque
Então, isso era uma praça, isso aqui podia fazer exibições, podia ter filmes, podia ter coisas. Aí essas ingenuidades, mas não, na verdade, a ideia do guarda-corpo para evitar grafismo, então, o painel de vidro opalescente que você pode acender à noite, então ele mesmo vira a luz que ilumina a escada dentro da sala expositiva. Então, era esse. Aí, dá tempo ainda? Mais um? Então, são 2 projetos assim que não existem, mas que eu quero contar. E esse aqui, porque embora pareça pequeno, lá em São Paulo nós também temos um Oscar Niemeyer e um Burle Marx. Não temos mas essa dupla também teve lá. E o assunto me agrada também trazer, porque tem a ver com essa conversa, tradição e Então, quero contar um pouco por isso. Mas, olha só, o Parque do Ibirapuera, em São Paulo, foi inaugurado em 1954, antes de Brasília, quando São Paulo estava comemorando 400 anos, e eles estavam lá ensaiando como é que ia fazer melhor aqui, né? Mas uma coisa que é muito interessante claro, o parque é super usado, é uma referência fundamental, está hoje muito no centro da cidade, é uma coisa que mistura todo tipo de morador da cidade, embora favoreça pela localização os moradores mais de perto, mas é aberto a todos, é frequentado por todos. E o Parque do Ibirapuera, uma coisa interessante de pensar, é que como aquilo correspondia a um ideal de futuro em 1954, quando a cidade estava comemorando os 400 anos, e fazia do seu lugar de exposição das celebrações quase que uma declaração de intenções do que seria dali para diante, né? E essa arquitetura nos formou muito, né, na minha geração, mas na geração de vocês que estão estudando hoje, eu acho que também tem um peso muito grande. E o que aconteceu aqui é um projeto teórico, como a gente disse. Em 2013, uma curadora de arte chamada Lisete Lanhado estava organizando uma exposição que era a 33ª Panorama, que seria realizada dentro do Museu de Arte Moderna de São Paulo, que tem a sua sede embaixo da marquise aqui do Parque do Ibirapuera. O parque tem esses edifícios, e isto aqui é uma marquise que cobre a área do parque. A marquise é aquela área que não tinha um programa definido, porque esse parque é particular no sentido de peculiar, quero dizer, no sentido que, quando ele foi inaugurado, ele tinha um programa extenso, que era exposições do 4º centenário. Então, o que a gente chama de OCA, hoje era o pavilhão de exposição de artes, o que a gente chama de Bienal, hoje, era o pavilhão da exposição das indústrias, artes, e assim por diante. E, embora tudo pareça muito livre, esse parque, você sabe, todo mundo sabe as dimensões de cor das coisas, não? Como aqui, a UNB, mas aqui o pavilhão da Bienal tem 250 metros de comprimento, 50 metros de largura, esses prédios aqui, 150 por 35, a OCA tem 70 metros de diâmetro, coisas assim. E a Lisete chamou para essa exposição, além de 35 artistas, 6 escritórios de arquitetura
e trouxe para os escritórios uma pergunta: como é que deveria ser o MAN dali para diante? E ela estava, na verdade, trazendo uma polêmica que foi muito debatida em São Paulo nos anos 80, talvez início dos 90 ainda, que era se o MAN deveria sair do parque e deveria liberar a marquise, porque o MAN é uma espécie de invasão da marquise do parque. O MAN foi ressurgido a partir da primeira panorama, em 1968, num pavilhãozinho que a Lina Bobardi tinha desenhado para lá, para a Exposição Bahia, 10 anos antes, e que, em vez de ser demolido depois, acabou sendo mantido como depósito pela Fundação Bienal, e o MAN pediu para realizar a exposição lá, e está lá até hoje. Isso depois virou um tema de debate lá. Então, a pergunta dela trazia embutida a ideia de que se aquilo deveria ficar no parque ou sair do parque. E a gente começou a conversar, e aquela lousa é porque é uma reunião que a gente fez com a Lisete, e daí, pensando nas dimensões, porque as dimensões te dão a chance de ir ao parque e percorrer como uma espécie de experiência arquitetônica, porque você sabe os tamanhos das coisas, você atribui escala para tudo no parque. É muito direto isso. Então, a gente dizia, o acervo do MAN hoje é enorme, e ele pode... a Bienal, por exemplo, tem 35 mil metros quadrados de área expositiva. A OCA tem 10 mil metros quadrados de área expositiva. São enormes. Depois da celebração dos 500 anos do Brasil, depois dos anos 2000, tem 10 mil metros com condições de fazer exposições de arte, com controle de temperatura, umidade e tal. Para você ter uma ideia, o MASP, nos 2 andares superiores, tem 3.400 metros quadrados. Quer dizer, é uma área expositiva impressionante, a OCA, e a Bienal, 35 mil metros. E o acervo do MAN justificaria um museu em torno de 25 mil metros, por aí. Então, a gente fez o seguinte, são 4 barras. É um quadrado. E uma coisa... Eu acho que é uma lição também do Niemeyer, porque como ele fez o anexo do Itamaraty, ele fez uma barra neutra lá atrás, uma espécie de pano de fundo. E você, pô, mas um quadrado, uma coisa ordinária. Mas aonde que é possível você inserir uma peça desse jeito? Mas, mais do que isso, parece um museu que você poderia fazer em qualquer lugar, mas em nenhum outro lugar você pode fazer um museu de arte moderna que tenha na sua coleção permanente, desde o primeiro dia, os edifícios do Niemeyer e os jardins do Burle Marx. Então, o que você faz é nada, mas o que você conquista é incrível. Então, são essas coisas que vão te dando razões para fazer. E essas 4 barras, 750 metros cada uma, 10 metros de largura, 10 metros de altura, elas fariam 30 mil metros quadrados, mas elas têm uma série de buracos, de escavados dentro, que dá a área de 25 mil metros. E a gente desenhou dentro da topografia com muita precisão, e é incrível, porque, embora ele tenha essa escala que você não sabe discernir se é urbano ou arquitetura, como você falou, porque se é um edifício que você não é capaz de apreender com um olhar, você não o vê,
Você vê pedaços, você pode inferir como ele é, pode inferir a forma, mas você só vê por partes. Então, ele é um edifício que tem uma forma de apreensão muito similar à forma como a gente apreende a cidade. E quando a gente coloca na topografia, apesar dessa escala grande, ele parece que estava possível de fazer com uma precisão de relojoaria, porque a gente foi vendo que eu podia implantar o prédio sem tirar uma rua, sem mover uma calçada, sem mexer em um edifício, sem tirar árvore nenhuma. Então, parece que estava feito para pôr ali. E aí a gente fez umas fotomontagens feitas pelo Ciro Miguel, um arquiteto que trabalhou comigo, sócio lá no meu escritório durante 10 anos. Aí depois fui dar aula em Zurique, o Ciro veio como meu assistente, está lá dando aula até hoje, desde 2013. E sobre essas fotos aéreas, que foi o modo como nós montamos isso. E depois fomos ao parque, fizemos umas fotos, vou mostrar em seguida. Eu não estou controlando o tempo, estou preocupado. Olha, um pilar a cada 75 metros. Cada barra tem 11 pilares, uma treliça com 10 metros de altura, 75 metros de vão. Portanto, cada barra tem 22 treliças. Então, são 44 pilares, cada pilar um canteiro de obra. Você pode ter 44 equipes trabalhando ao mesmo tempo. Posso fabricar as 88 treliças nas fábricas pelo país inteiro. Dá para construir esse projeto em 6 meses. O terreno está lá, você chega. Então, um projeto teórico, mas é difícil desenhar sem você fazer a suposição real de como faria. Este prédio aqui ao lado é o prédio da Bienal, então ele poderia ter situações em que você usa o auditório da Bienal, a cobertura são máquinas, ar-condicionado, tudo que precisa, os pilares fazem as saídas de emergência, a distância de 75 metros é a distância perfeita para fazer as saídas. A gente pensou que podia ter uma espécie de trenzinho aqui, que corre os 3 quilômetros, que é o desenvolvimento total, em 5 minutos. Então, se você quer fazer uma aula durante uma exposição, parar em frente a 3 obras, você estaciona ali, 20 pessoas, fala, tá, muda. Então, ele pode funcionar. Uma das barras, aquela que fica mais dentro da cidade, então o museu está dentro do parque, fora do parque ao mesmo tempo. Ele atravessa a Avenida 23 de Maio, onde passa por dia, é a avenida de maior movimento em São Paulo, é a chegada do aeroporto de Congonhas, são centenas de milhares de pessoas todos os dias, você pode escolher o que você vai expor ali. Quem está no parque, em alguns trechos, o piso pode ser transparente para que a pessoa veja o que está lá. Quem está aqui, quando a orientação permite ou quando interesse, também a fachada é transparente para que se veja o parque. Aqui tem uma ponte rolante, então você pode trazer as esculturas por aqui, abre um alçapão no piso, coloca onde quiser, e arma um projeto com muita simplicidade, né? Fácil de fazer. E a gente fez a maquete para expor lá, com uma prancha de compensado, um plotter que imprime na madeira, e os predinhos existentes assim em madeira e o proposto em acrílico. E foi isso. Então, uma coisa que foi exposto lá no MAN, depois foi exposto o Aravena, quando fez a Bienal de Veneza. Vou contar um pouco, com licença de vocês, mas para comentar aqui, um projeto que você faz assim, teórico, também tem o seu lugar de existir. Eles também, de certa maneira, vão compor o que a gente
pensa, o que a gente sabe, compõe o imaginário da gente. E por isso que eu acho legal isso. Então, o Aravena, quando fez a Bienal de Veneza, ele me convidou para participar, mas ele convidou, falou, Ângelo, queria que você mostrasse o projeto do Ibirapuera. Então, esse projeto foi para Veneza. E o assunto de hoje, o Aravena, eu não sei se vocês viram a chamada da Bienal, mas chamava Notícias do Front, né? E o Aravena, então, ele tem um pensamento muito claro e uma forma de falar que é muito assim por statements, né? Como é que com essas frases, muito afirmativo, mas muito assim, tipo quase equações que você quase uns slogans assim. Mas no caso de Veneza, ele usava um linguajar bélico, assim, né? Notícias do front e tal. E aí, para todos os participantes da mostra oficial, ele pedia uma descrição, mas a descrição tinha que cumprir uns tópicos, né? E o primeiro tópico era batalha. Você tinha que dizer qual é a batalha. E a batalha, eu falei, a batalha é o confronto entre a herança e o legado, né? No sentido de ser o confronto entre aquilo que você recebe das gerações que nos precederam e o que você vai deixar para as próximas. Porque esse é que era a coisa que me animava a fazer esse projeto também. Porque a questão dos mestres, né, Paulo, é que, assim, como é que você se... Porque se você destrói tudo, talvez seja mais fácil você seguir para frente. Mas você perde coisas que é difícil de mencionar. Então, a questão é como é que você se relaciona com o passado com deferência e, ao mesmo tempo, com o futuro com ousadia. Quer dizer, como é que uma herança potente como essa que nós temos, chamamos de arquitetura moderna brasileira, não nos anula. Esse é um assunto. Mas não nos anula sem que a gente precise abdicar de ter essa relação de deferência, porque nos agrada imensamente. E justamente porque nos agrada que é fácil anular. Então, esse era o assunto. Aí, essas fotomontagens foram muito legal, porque eu tinha desenhado lá com aquela precisão, e aí fui com o Ciro Miguel ao parque, com a planta na mão, e escolhi os ângulos porque para fazer as instruções assim, com uma certa precisão. Aqui você vê que, com as árvores, a gente vira uma espécie de varanda, uma coisa que não tem problemas para fazer. E essas montagens muito à la antiga, né, como meio Mies van der Rohe, assim, eu gosto muito. E essa é a última imagem. É isso. Muito obrigado. Gente... Paulo Henrique, por favor. Pode ser, eu acho. Acho que dá para botar o teu. Bom, eu vou abrir agora, em seguida, para as colocações, mas eu queria, para as perguntas, eu vou fazer as inscrições aqui, mas antes eu queria só explicar um pouco do sentido do tema que nós colocamos, né? Nós, não sei se aqui chamamos cabeça de Janos também, alguns perguntaram quem é o Jânio,
porque é Jânio, mas tanto o Paulo quanto o Ângelo, eles mantêm esse vínculo com a tradição arquitetônica brasileira. E a tradição modernista, ela é uma tradição que problematizou, como nós sabemos muito, a dimensão estética, a questão da estética na arquitetura. Ela teve a pretensão de derivar a forma da função, derivar a forma de materiais, de processos construtivos. Mas a arquitetura moderna, e principalmente no Brasil, a força, o valor dela, é o reconhecimento da estética, da dimensão da estética e da natureza estética da arquitetura. E eu penso que esses dois arquitetos aqui reconhecem profundamente o que seja essa dimensão estética, como aquela instância, uma dimensão, na verdade, uma dimensão existencial do homem, né? Então, eles, quando olham para a tradição, não é a técnica, não é o posicionamento político que a arquitetura teve, mas é aquela instância que integra tudo isso e dá sentido, e que é a construção do mundo a partir da liberdade humana, que eu acho que é isso que vocês fazem. Assim, falar em liberdade, às vezes, parece poesia, porque, geralmente, quando se vai abordar a questão simbólica na arquitetura, nós nos amparamos em outros campos, não é? Mas, no caso aqui, quando eu digo que é o exercício da liberdade, é porque o arquiteto tem aquela capacidade de reapresentar a natureza, reapresentar o mundo em cada obra, não é, Parada? Então, quando ele vem, e aquele é o discurso da arquitetura configurar, dar forma, trazer a presença das coisas, né? E, com isso, aquela presença que é a arquitetura, né? Seja ela na nossa imaginação, seja ela feita ali, mas ela traz aquela possibilidade. Sempre que tu tens a liberdade, que tu constrói em liberdade, tu estás colocando uma outra possibilidade. Os filósofos gostam de falar que o homem refaz a relação com a natureza, né? Deus fez e terceirizou depois, no sexto dia, e daí ficamos nós encarregados de dar continuidade, os arquitetos. Mas esse fazer a arquitetura e apresentar a arquitetura, ele só tem a força que tem, nós só reconhecemos essa presença, porque na arquitetura nós reconhecemos também tudo aquilo que não está ali. Então, cada vez que nós colocamos uma forma que ela configura, nós vemos na arquitetura tudo que está além daquela forma, porque todas essas esferas humanas, da política, da afetividade, a nossa dimensão prática, todas elas acabam se articulando nessa forma, mas extrapolando em muito essa forma. Mas essa possibilidade de nós vermos o que está além, ele só se dá pela tarefa do arquiteto, pelo fazer do arquiteto, que vai ali e, a cada obra, nos reapresenta uma possibilidade do mundo. Essa força da dimensão estética da arquitetura dos dois, eu acho que ela se torna muito importante agora, principalmente como esse reconhecimento de que, com o projeto, eles exercitam a liberdade, no sentido, eles apresentam esse mundo que é construído na liberdade humana e que mostra uma natureza que é permeada de valores. E quando de valores, todos os valores que nós articulamos ali. E eu acho que isso se torna muito importante agora, porque a arquitetura ela tem é uma das poucas esferas que nós podemos falar de um discurso que se articula em liberdade, porque o que nós vemos nesse momento muito do Brasil é quase aquela situação do Ângelos Novos, do Walter Benjamin, não é? Que tu olhas para a história, tu só vês destruição e mortos, e tu queres acordar os mortos, mas tu não consegues. E eu acho que
a figura do Janus é porque a arquitetura ainda é um dos únicos instâncias da nossa cultura onde o discurso permanece articulado, onde o discurso, as pessoas, quase todo mundo parece que vai se mudar para Portugal, e quase ninguém mais quer ficar no Brasil. Portugal vai virar Pirenópolis daqui a pouco, vai todo Brasília se encontrar em Portugal. Mas, então, é difícil olhar para o Brasil e encontrar alguma coisa positiva. E eu acho que essa capacidade desses dois, nesse reconhecimento do valor, daquilo que é o valor da arquitetura, eu acho que eles abrem possibilidade. Eu acho que a arquitetura, ela tinha que assumir a arquitetura, essa responsabilidade que nós vemos na arquitetura de ambos. E eu acho que o país tinha que reassumir a arquitetura como uma instância que fica ali a abrir uma possibilidade. Eu acho assim, quando tu olhas para a Praça dos Três Poderes, independente dos inquilinos que tu encontras ali atualmente, tu vês na arquitetura uma promessa. E esse discurso, então, coloca a necessidade de retomada, eu acho, da arquitetura. Eu acho que, falando para o Tiago reconhece isso daí, o Gilson, acho que deve estar por aqui, que é um tema que o Tiago traz, não é? Então, eu queria, assim, sublinhar muito essa questão, que é a da responsabilidade da arquitetura, que vem perdendo enormemente essa compreensão como instância de articulação da política, de articulação de tudo que é valor humano, e essa última instância ainda de possibilidade que se vê e que fica atestado nas obras que eles trazem aqui. Tá? E eu acho que falar também de liberdade nesse contexto, uma liberdade criativa, é uma coisa que é necessária. Mas eu não vou me estender sobre isso. Eu queria passar, então, a palavra para as pessoas que quiserem perguntar e se inscrever. Ninguém tem perguntas? Tiago? Sumiu o outro. Ah, tá. Não, Paulo, eu dou aqui. Bom, primeira coisa, eu acho que o que a Emília coloca, Emília, é muitíssimo importante, e eu acho que a beleza é um ato político. Eu acho que essa afirmação de uma presença e de um resgate dessas duas questões que foram colocadas, e o Paulo colocou muito bem a relação da reconstrução da paisagem, né? Porque não é apostar um objeto na paisagem, é reconstruir essa paisagem o tempo todo. Isso são atos profundamente políticos naquilo que nós temos de ferramenta de ação. Eu me lembro muito, e falando dessa história de heranças, mestres, etc., eu acho que vocês são pessoas que têm feito dessa herança, desse legado, um lastro, né, e não um fardo. Né? É difícil realmente conviver ou reviver todo esse êxito aí a partir dos anos 40 e esse recado que o Brasil deu ao mundo, que talvez tenha assim, se manifestado no seu ápice aqui nessa cidade, é muito difícil. E eu acho que aí, particularmente, Ângelo, vai primeiro assim, eu acho que o Paulo, engraçado, o Oscar, a gente debate isso muito aqui em Brasília, não deixou herdeiros diretos e não fez aquela escola de um modo tradicional, que funda uma escola de pensamento, que inclusive vai literalmente para dentro da escola, fundar uma raiz acadêmica, etc., etc. Mas eu acho que hoje, das raras pessoas que eu acho que talvez possa ter praticado esse legado e ter entendido em profundidade esse legado do Oscar na prática, acho que seja o Paulo. E você, do outro lado, Butch, você, eu acho que se desvinculou muito de uma coisa que eu acho que caiu numa pasmaceira, de um dogmatismo, de um sucesso recente da arquitetura paulista, revisitando toda essa tradição, mas caiu num dogmatismo que, às vezes, os próprios praticantes, hoje até jovens, até de gerações até mais jovens que a minha mesmo, recém-formados, estão sendo mais dogmáticos, mais duros do que os próprios mestres e do que o próprio... Talvez pela ausência de lastro e de vínculo com a realidade fundante daquela escola de pensamento. Né? Relações
de trabalho, relações de uma profunda compreensão de um país que queria reorientar num determinado espectro e assim por diante. E aí, nesse sentido, falando desses mestres, para além dos brasileiros, que a gente já conhece e reconhece, desde os paulistas, Paulo Mendes, Artigas, etc., a tua escola, eu queria que você falasse um pouco de um que eu acho que está muito presente na tua obra, e cada vez mais eu percebo isso, eu visito frequentemente o seu site, e que eu acho, assim, considero que quase todos os grandes arquitetos têm ele como um certo arquiteto dos arquitetos, que é o Louis Kahn. Eu acho que tem uma leitura forte do Louis Kahn na tua obra, muito diferente, porque aquela trajetória que ele enfrentou e todo aquele lastro, que até tem um pouco a ver com a trajetória do Corbusier e tal, é muito diferente da sua, mas que eu vejo muita referência, e no outro lado, uma pessoa que eu acho que é pouco conhecida do geral, mas que esteve em Brasília, e eu estava no começo do curso na faculdade, a Emília participou, a Emília e o Gabriel Dorfman participaram, não sei se vocês ciceronearam o Luigi Snozzi aquela vez, e foi uma palestra assim, que foi realmente modificante, e eu vejo na construção do seu discurso uma similaridade com a lógica que ele constrói as coisas, que é quase que uma lógica interna, intrínseca da topografia, da paisagem, de argumentos muito concatenados, que parecem absolutamente naturais e simples, mas que, na verdade, guardam um profundo discurso estético e uma profunda tomada de posição, um risco muito grande. Na verdade, vocês dois têm um pouco a lógica de construir, e muito provavelmente isso é uma lógica mesmo interna e de pensamento mesmo, que ao fim e ao cabo, desde aquela sua casa, não sei se aquela em Carapicuíba, aquela que tem a caixa d'água no meio de uma laje plana, aquilo, no final, você fala assim, realmente só podia ser essa laje desse jeito, nesse lugar, e essa caixa d'água nessa forma. Então, queria que você pudesse um pouco discorrer um pouco dessas grandes outras influências. E aí eu quero agora falar uma coisa muito pessoal, assim. Eu até lhe mandei um e-mail na época, debati isso muito com o Paulo, a gente estava no IAB-DF. Assim, apesar de... E pudemos, inclusive, dentro do IAB, no momento de outro concurso, trazer o Andrade Moretin, que era membro do concurso, quer dizer, o Andrade Moretin não, o Vinícius, para apresentar o projeto Moreira Salles, e apesar de reconhecer um grande valor ali, eu realmente assim, ainda sinto uma pontada no coração daquele resultado de você não ter ganho aquele concurso, porque eu acho que ali teria sido uma mudança radical, talvez a segunda vez que vocês aí realinhassem um pouco o rumo da arquitetura brasileira, desde o pavilhão de Sevilha, e eu acho que aquele concurso foi uma grande perda de oportunidade, uma grandíssima, enorme perda de oportunidade. Até hoje eu fico assim com o coração doído, porque esse era um projeto que realinharia as coisas e faria um debate transcendendo outro nível, talvez até saindo da pasmaceira que nós estamos vivendo hoje na produção arquitetônica atual, a pasmaceira que os concursos revelam, e que eu, muito sinceramente, de coração, espero que sábado a gente não tenha um resultado mais de pasmaceira, porque tá um argumento fácil, uma lógica fácil, embora com princípios corretos, e etc., etc., e aquele concurso, para mim, realinharia muito da perspectiva da arquitetura contemporânea brasileira, e foi, assim, muito pessoalmente, um depoimento dos poucos projetos que me marcaram, junto com o Louvre do Sanaa, o novo Louvre de Londres do Sanaa, junto com a capelinha do Peter Zumthor lá, de Sambruder, né, que chama, e de poucas coisas que realmente, nos últimos 10 anos, assim, me deram uma chacoalhada. E aí fica esse registro, porque aquele projeto, o projeto do museu, eu já conhecia, tinha visto você, inclusive, apresentar ele no Congresso Brasileiro de Arquitetos, ele é muito forte, mas ele realmente está inserido nessa discussão que até precisa de um certo nível de conhecimento e diálogo com a arte contemporânea, que eu acho que a arte contemporânea brasileira hoje é uma das áreas que a Emília colocou a arquitetura, mas acho que é uma das áreas que também vem garantindo um nível, digamos, intelectual de debate no Brasil. Eu acho que ali precisa ser inserido nesse contexto. Mas o projeto do Instituto Moreira Salles, eu acho que ele tem uma força e uma pegada intuitiva que ressignifica e é muito, muito, muito mais forte do que as imagens mostram, e em comparação com os outros projetos que tinham estratégias e artifícios, ali eu acho que você tem uma
uma clareza de intenção e uma leitura muito radical. Ou seja, todos esses projetos, no fundo, todos esses projetos que me comoveram nos últimos tempos, eles têm uma profunda radicalidade, cada um na sua pegada, cada um na sua filiação, né? Mas eles têm cada um a sua radicalidade, e aquele ali, eu acho que, dadas as oportunidades, se você fez uso delas, e uma pena que um júri, no papel tão qualificado, não tenha conseguido, talvez, ter coragem. Eu acho que ali foi falta de coragem de bancar um projeto tão revolucionário e tão importante que eu esperaria que tivesse acontecido. Ninguém quer? Vitor? Ninguém quer? Ninguém? Aqui. Hã? Posso só... Responder. É. Enquanto isso. Tiago, agradeço, hein? Me colocar assim em tão boa companhia, e comentário que guardo aqui no coração, porque essas coisas dão muito combustível para a gente seguir, né? Mas eu, de verdade, me empenho assim em me relacionar com esses episódios com a maior leveza que eu consigo, porque senão você vai, sabe, fui à inauguração, gosto, lá, faço o que me cabe. Mas é engraçado, eu vou contar uma anedota aqui para contar assim, desse jeito. Foi feita um outro concurso, uma espécie de replay, e que outra vez o Vinícius e o Marcelo ganharam, que é a sede do INPA, lá no Rio de Janeiro, que a gente também foi convidado, foi um concurso fechado, também organizado lá pelos Moreira Salles, mais ou menos o mesmo jurado, e a gente trabalhou bastante, perdemos, né, tudo bem, sabe? O que é engraçado, a anedota é a seguinte: agora saiu uma notícia que vão começar a construir, e saiu na UOL, e a UOL errou e pôs a foto do nosso projeto. Então, eu falei, pô, será que mudaram de ideia ali? Então, teve... E então você comenta do Luican, eu visitei o Salk Institute, eu tenho chances que eu tenho, por coincidência, faz 10 dias fui para Exeter para ver a biblioteca. Então, mas o CAN eu fui conhecer muito depois, e talvez as primeiras coisas assim são os textos. Eu gosto muito dos textos do CAN. E fui talvez primeiro aos textos, depois às obras. Coincidentemente, é o mesmo modo como eu conheci o Artigas. Assim, claro, o prédio da FAO vi antes de qualquer coisa, mas acho que foi muito lendo os textos dele que as coisas foram ganhando um sentido, para mim, muito especial. Então, as pessoas que você citou, o próprio Snodzy, conheço mais ou menos bem, assim, de ter encontrado várias vezes, de conversar bastante, e é um sujeito muito gentil, muito interessante se você falar que a beleza é um gesto político. O Snodzy contar um pouco de história para dar o contexto. Mas, quando eu estava dando aula em Zurique, eu convidei para vir para as apresentações finais, ele veio, foi um acontecimento lá em Zurique, foi muito legal. E um estudante estava mostrando, para dizer para vocês, é um arquiteto que tem 88 anos, pegou o carro dele, dirigiu até Zurique, fica lá 6 horas, 8 horas, vendo o trabalho de estudante, comentando cada um. É um negócio que você vê o tipo de disposição, não é? Muito... E vendo o trabalho de um aluno que tinha lá uma parede
branca, que era uma coisa importante no projeto, parecia um projeto do Paulo Henrique, tudo. Ele falou, mas esse branco... E aí, uma hora, ele falou, olha, mas deixa eu contar uma coisa, de branco, eu entendo de parede branca, porque durante, eu vou errar o número, mas, se eu não me engano, durante 22 anos, todos os anos, ele passou 15 dias na prisão, porque ele era contra o serviço militar e se recusava a fazer. Então, quando chegava a época de se apresentar, ele era preso. Ia para a prisão, ficava 15 dias. Então, ele falou, durante 22 anos, eu passei 15 dias a cada ano olhando para uma parede branca. Então, é uma coisa incrível. Assim, você vê que uma personalidade desse modo, que não se move ou não se demove do que acredita ser correto por causa das dificuldades que vai enfrentar. Então, é claro que um cara desse nos ensina muito, não é? Então, a obra dele, você percebe isso, como você descreveu, a obra do Kant, como com poucas coisas, e aí talvez tenha uma relação, não é? Porque o uso da madeira, o uso do concreto, nessa obra de Exeter, ele usa muito tijolo, fala muito do tijolo, mas em Exeter o tijolo era uma espécie de regulamento, era obrigatório, e o tijolo não é muito bem colocado ali, mas não é o que é fundamental para o projeto. Quer dizer, você vê que não há dificuldades em acomodar com as coisas do contexto e, ao mesmo tempo, seguir naquilo que ele acredita ser o que deve ser feito. Então, eu acho que na sua fala e as referências que você cita, para mim, faz um sentido enorme e muito, muito bom de ouvir. Agradeço. E vou tentar corresponder à confiança que você deposita aqui. Pois só. Boa noite. Primeiro, é difícil falar alguma coisa depois dessas falas, tanto do Paulo, do Ângelo, da Emília e do Tiago, falas muito aprofundadas e interessantes. Primeiro, queria elogiar pelas apresentações, eu acho que são apresentações que realmente vão a fundo em uma questão que, como a Emília ressaltou, é extremamente importante, né? Uma questão estética e que resulta em verdadeira poética. Vou fazer uma pergunta simples, mas como uma provocação. A gente é muito acostumado a escutar os arquitetos falando que a arquitetura é obra construída. E hoje vocês optaram por mostrar projetos, todos os projetos que não foram construídos até agora. Mas são projetos que, com certeza, são capazes de ensinar muito mais que várias obras que estão aí colocadas. Então, eu queria saber um pouco a opinião de vocês a respeito disso. Bom, eu acredito que é uma discussão desnecessária. Aliás, tem muitas discussões que são desnecessárias. A gente fica arrumando muita confusão, muito problema, né? Onde não tem. E onde tem, às vezes, a gente tem dificuldade de resolver. Mas eu acho que eu não consigo separar uma coisa da outra. Eu não consigo entender quando as pessoas falam que a arquitetura é necessariamente obra construída. Sem dúvida nenhuma, uma obra construída tem uma dimensão, pela sua concretude, pelo nível de universalização daquela, enfim, da obra construída como tal, tem a sua importância, sem dúvida nenhuma. Mas eu, particularmente, até por falta de oportunidade,
não vivo tão mal assim por não ter as minhas obras construídas. É lógico que também, até por uma questão concreta, real, do dia a dia, da necessidade, do reconhecimento, enfim, de se posicionar de uma forma mais firme, profissionalmente, se eu tivesse muitas obras construídas, isso seria muito bom. Até porque algumas poucas que tenho não me agradam, porque foram muito mal construídas. Sinto uma inveja positiva pelos colegas que têm boas obras construídas. Mas, sinceramente, quando a gente está no debate, no calor do debate, do raciocínio, da reflexão, da concepção e etc., não acho que essa é uma discussão importante. Não acho. Não, eu concordo com meu amigo aqui, Paulo Henrique, se você pensa na perspectiva do que é desenhar um projeto, imaginar um projeto. E o mundo que informa assim, esse acervo imaginário, que é o que você mobiliza na hora de desenhar um projeto, é o mundo real no sentido psicanalítico, que é aquilo que você conhece. É o mundo, tudo que você pode mobilizar para imaginar um projeto, ele é o real. Então, não faz diferença, e nesse sentido eu acho muito bom dizer que não tem distinção. Mas eu vou concordar com ele também, porque quando, assim, só para dizer que é preciso entender, quando uma pessoa diz que a arquitetura é obra construída, não necessariamente ela queira desqualificar os projetos não construídos, digamos assim. Mas o que ela quer dizer é que, podemos interpretar assim, é que entre um projeto e a obra feita, há um percurso muitas vezes de conflito, de mediação, de confronto com aquilo que a gente chama do contexto, da realidade, dos limites econômicos, das adversidades e tal, que é uma prova de fogo para um projeto. Então, o que chega lá é o que passou por isso. Então, embora eu, sinceramente, aqui concordo, porque eu sei o que o Paulo Henrique está dizendo, é interessante a gente considerar nessa outra perspectiva, porque ela tira, principalmente quando a gente está iniciando, da gente a ingenuidade de achar que, quando o projeto está desenhado, você já fez o seu trabalho, porque é aí que ele começa. Assim, é um pouco, essa é a parte fácil, de certa maneira. Não é propriamente fácil, não é? Mas assim, há uma luta que é fazer chegar lá. Então, é importante, mas muitas vezes não é possível. E muitas vezes os projetos estão não construídos só porque ainda não foi construído. É só fazer. O Ângelo, tem um artigo seu, Know-how with know-why, no more, que você fala de questões das dualidades. Okay? Você fala ciências humanas, né, no caso, histórias, teoria, estética, ética, arte, etc., em contraponto com ciências naturais, física, conhecimento sobre materiais, estrutura, engenharia, tecnologias e outras coisas. Afirma que as ciências naturais
tem sido imensamente mais hegemônica que as ciências humanas nas atuais ações arquitetônicas, né, hoje em dia. Apregou que o segredo está na junção das ambiguidades, palavras e números, poesia e física, arte e técnica, teoria e prática, pensamento e ação. Eu gostaria que você esclarecesse um pouco sobre essas questões e, se puder, exemplificar dentro da sua prática, né, como é que a existência dessas dualidades que você menciona nesse artigo. Pelo menos não faz 20. Não, mas o título disso aí é uma espécie de um gosto assim de chamar, porque se fala tanto de know-how, não é? E é uma expressão que virou português, né? Falar know-how, mas e a arquitetura às vezes fica muito presa a isto. E então por isso que digo, não adianta você ter o jogo é um jogo de palavras, porque é know-how, mas sem porquê, que dá know why. E então você fala e aí no more. Então, mas é um pouco porque talvez tenha a ver com o que a Emília disse, né, que essa atividade da arquitetura que possa preservar. Eu acredito muito no que você disse, mas eu tenho certeza que você seria capaz de responder aqui muito melhor do que eu, né? Porque eu acho que a atividade da arquitetura, que é a atividade um pouco de fazer as coisas que ainda não estão no mundo, de certa maneira, ela pode, talvez a gente sente quase o último abrigo, né, do que a gente chama de humanidade. E não digo isso como uma perspectiva catastrófica, porque o abrigo existe. Mas mesmo este abrigo, porque é onde você faz com um desejo de se fazer compreender, de trabalhar numa fronteira do que não é o que você conhece. Por isso que o Tiago comentou, que né, ver jovens tão envelhecidos, digamos assim, porque que repete soluções que já são sabidas, né, é uma coisa que é inevitável, também precisa dizer, né, natural. O que cabe de inovação numa obra de arquitetura é quase que insignificante. Mas você pode fazer de um certo modo, aonde esse mínimo ele ganha um peso e um valor que fique claro o que você quer dizer. Tentando ver se eu consigo exemplificar, mas e ao mesmo tempo você pode às vezes iniciar uma coisa, né, com uma ideia que parece tão interessante, mas deixar que aquilo se anule completamente na sequência de questões ou de problemas que um projeto, por menor que seja, não escapa de lidar e de estar obrigado a responder. Quer dizer, essa sequência de problemas traga aquilo que é a ideia da sua, que corresponde mais ao seu desejo, para um mundo de coisas prontas e ordinárias
que, ao final do processo, nem você mais vai saber ser capaz de dizer o que é que você queria fazer. Então, é muito importante, eu acho, pensar no que te motiva, com uma certa tranquilidade, para você não exagerar, não ter arroubos assim, de personalidade, que acho que não ajudam muito, mas, ao mesmo tempo, ter cuidado para não desprezar o que corresponde a uma dose de humanidade naquilo que a gente faz, que é por aí que a gente pode conversar e caminhar. Então, essas são as coisas. Aí eu queria... eu publiquei isso aí numa revista nos Estados Unidos, e que é um país com escolas incríveis, arquitetos incríveis também, num número que não se compara com, né, um número de gente atuante muito grande, mas, ao mesmo tempo, um mundo de pouquíssimas oportunidades, onde o desenvolvimento dos sistemas que controlam a atividade da arquitetura, e isso não é só o desenvolvimento econômico, o aparato jurídico, os seguros, as normas, não é só isso. Mas é a forma de produção, é a estrutura dos escritórios, é uma coisa que todo esse processo praticamente anula aquilo que você possa reconhecer como pessoa na coisa. Você não consegue dizer quem é que fez, né? Você já não reconhece mais uma humanidade. Hoje nós estávamos falando de, né, cidade genérica, uma característica, porque você olha certos edifícios hoje que você se mostra a foto, você não sabe imaginar onde aquilo possa estar, porque ele é tão assim regulado de um modo sistema que você não é capaz de identificar. Então, são trabalhos. Eu acho que a ideia aí era dizer que a gente tem que preservar um certo campo. E talvez um modo de reconhecer isso na prática, de um modo efetivo, é você saber confiar, e aí talvez aproxime com a coisa da estética, na forma. Mas não é a forma que dá exatamente a cara da coisa, mas é a forma que te permite traçar um caminho de pensamento, não é? A forma é a estrutura do pensamento na arquitetura, ela não é a fachada do prédio. E isso é uma coisa que acho que é importante discernir. Então, é muito interessante notar que algumas palavras, como aqui a gente chama de partido arquitetônico, né? Na Itália, a Lina Bobardi sempre dizia a ideia forte. Nos Estados Unidos, eles chamam de conceito. Partido arquitetônico vem do francês, que é parti. Mas todo lugar fala isso, e parece uma abstração. Mas o partido é como se fosse aquele croquis que representa um certo roteiro, mas é o croquis que melhor representa, na verdade, o seu conjunto de valores, é uma certa formação primordial. E aquilo é que te guia num processo. Então, se você se depara com um engenheiro, eu vou te falar que eu, muitas vezes, peço desculpa aqui ao meu amigo Cattori, porque não é contra a engenharia, estamos falando dos sistemas, mas poderia ser com um arquiteto.
mas com engenheiro, porque aconteceu comigo há pouco tempo e não era esse ilustre senhor aqui. Um engenheiro que você está ali num dilema e sobre a estrutura de um prédio, e você pergunta, mas para você, qual solução é melhor? Fala, tanto faz. É uma coisa que me dói de um jeito que não dá para explicar. Então, isso eu acho que é uma coisa importante de preservar, não é? De você saber pensar o que está te guiando no processo, saber não se perder do começo ao fim, tentar não esquecer porque você começou, e sem fetiche da primeira ideia, não é isso que eu estou falando. Não acho que a primeira ideia seja sempre melhor, não acho isso. Mas, assim, você precisa ter uma coisa que te guie no processo. Então, esse tipo de resposta é que me faz pensar muito uma coisa que está aí nesse know why, né? Que é o mundo, está sendo construído por quem não está afim. E as pessoas que estão afim de fazer estão excluídas do processo. Então, esse é o trabalho. Como é que você faz? E ontem, acho que falamos disso, né? Que o fim do mundo não é um acidente, é uma construção. E o modo de fazer essa construção é você dar recursos incríveis para quem não se importa com o que vai fazer. Acaba. E é esse o lugar da arquitetura, eu acho. É manter essa tensão, é saber que a gente tem que estar numa fronteira, saber que a ponte entre a capacidade de fazer e o porquê, a razão pela qual você está fazendo, estão consorciadas. Eu acho que isso é que faz com que a arquitetura expresse um valor humano quando resulta, que converse com as coisas, e coisa assim. Bom, eu acho que com essa tua fala nós podíamos encerrar, porque eu acho que... E aí, mesmo porque tem muita gente com questões, mas eles estão muito, assim, intimidados, eu acho, com o formato. Então, talvez depois as pessoas se ficam ali. Tá, bom, então, agradecer de novo a presença de todos aqui, agradecer principalmente aos arquitetos, e até a próxima reunião.